Bom, então hoje, mais uma vez, nós estamos dando continuidade aqui ao livro No Mundo Maior, no capítulo 8. Nós estamos no que se chama No Santuário da Alma. Nós estamos estudando o caso do Marcelo. A gente viu que, apesar dele estar indo bem, ele fraquejou por uma dificuldade, e pelo que a gente leu na semana passada, e até a Adriana, né, colaborou aí com relação a alguns conceitos de psicologia. Aquele reflexo condicionado de Pavlov mostrou que principalmente foi um gatilho, uma dificuldade que aquele espírito tem ainda com situações que causavam muito mal para ele. Então, ele está indo bem, mas a presença ou o simples fato de parecer que vai reviver aquilo que ele já passou e tem um certo trauma, fez com que ele tivesse um medo a ponto de não se controlar e fugiu. E nós vamos dar sequência a partir daí. Ô, Adriana, boa noite, tudo bem? Boa noite. E então, aqui agora, nós vamos continuar a partir desse momento, que o Calderaro estava explicando para o André Luiz essa questão do reflexo condicionado, que foi o que aconteceu com o Marcelo. As elucidações de Calderaro enchiam-me de respeito pelos fundamentos morais da vida. Compreendia agora a impossibilidade de um psiquiatra, de uma psiquiatria sem as noções do espírito. Então, mostrando para a gente, né, e para a humanidade, o quanto que daqui para frente cada vez vai ser mais completo o como que a psicologia e a psiquiatria vão tratar os seus doentes, ampliando, porque não é só a questão daquela experiência, naquela encarnação, e existem uma série de detalhes, né, de pontos a serem considerados, que agora nós começamos a ter isso. É uma abertura que na história da humanidade está sendo dada através desse conhecimento do lado espiritual, do mundo espiritual, das vidas em outras encarnações. Pai, pode falar. Eu não tô ouvindo, vocês estão com o microfone desligado. Não está compartilhando a tela? Ah, peraí. Alguma coisa. Aí, foi? Não, tá compartilhando. Acho que vocês que não estão do lado ali. Tem que passar para o lado. A tela no tablet, provavelmente. Conseguiu? Passa para o outro lado, então, mãe. Vocês estão vendo, Adriana, Thelma, Gandolfo, estão vendo o compartilhamento de tela? Sim, Marcos. Sim, sim. Então tá jóia, agora deu. Mãe, não estou ouvindo que seu microfone está fechado. Eu vou continuar aqui, vocês vão tentando. Qualquer coisa vocês falam de novo. Pega o tablet e leva qualquer coisa ali do lado de vocês. Pronto, já abri aqui. Tá. Está ouvindo agora? Conseguiu ver? E aí, você está ouvindo? Agora eu estou ouvindo vocês. Não, continua só a sua imagem, mas sem falar nada, fixa. E- então, mas aqui para todo mundo tá normal, pai. Vai. Todo mundo tá vendo a tela e tá ouvindo normal. Pode ter congelado. Qualquer coisa Bom, desliga e liga de novo, que pode ser que tenha congelado aí na tela de vocês. mas tudo bem, vamos escutando, não tem problema. Se Vamos der, lá. se der para, se tiver ouvindo, mas se não, cancela a ligação e entra de novo. Não, mas vamos. Não, eu prefiro ficar ouvindo. Tá. Então, o André Luiz falando, né, o quanto que isso estava contribuindo para os tratamentos daqui para frente na psicologia e na psiquiatria aqui na nossa humanidade. Lembrou-me a luta secular entre fisiologistas e psicologistas, disputando a norma de socorro aos alienados mentais. Mesmer e Charcot, Pinel,
e Broca. Quer dizer, são nomes de psicólogos, né, e fisiologistas franceses, de vários, que tinham algum estudo, algum conhecimento, ou às vezes até algum distúrbio pessoal com relação a isso e estudavam isso. O Pinel mesmo foi um deles, né? Desfilaram ante minha imaginação, enriquecida de novos conhecimentos. A interrupção das digressões do assistente não durou muito. Devo, na verdade, consignar que, desde a primeira hora de nossas conversações, tais intermitências se fizeram habituais, parecendo-me que Calderaro intencionalmente me proporcionava tréguas para ruminar-lhe os conceitos. Então, olha, o André Luiz prestou atenção que o Calderaro falava, ele falava e de repente dava uma pausa mais longa, e o André Luiz começou a perceber que isso era para que justamente o André Luiz tivesse tempo de digerir aquilo, de processar aquele raciocínio, aquele conceito, para que ele pudesse ser mais proveitoso. Como o intuito realmente é ensinar, né? É fazer a pessoa compreender. E aí, então, o André Luiz estava ali raciocinando e pensando outras coisas, e aí o Calderaro segue ainda, continuando a responder as questões, as dúvidas dele. Respondendo-me às íntimas ponderações, continuou. Impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Então isso também mostra para a gente, né, o como que, apesar de muitos quererem separar uma coisa da outra, psicologia é uma coisa, religião é outra, não, no fundo não é. Porque Jesus é o médico das almas, e as doenças das almas que refletem nas nossas encarnações, né? Muitos de nós passando por crises psicológicas, né, e demências e uma série de distúrbios mentais, é como ele acabou de falar. Tem que conhecer a fisiologia, tem que conhecer a resposta do corpo, tem que avançar nos estudos da psicologia, da psiquiatria, mas não tem como ser completo se não conseguir juntar ou conhecer a fundo e principalmente o modo de cuidado do próprio Jesus, que é o modelo principal de médico de alma, né? Os fisiologistas farão sempre muito, tentando retificar a disfunção das células. No entanto, é mister intervir nas origens das perturbações. O caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptoide. Então, isso também é importante para que a gente entenda, porque nós temos a tendência, muitas vezes, de generalizar. Então, a gente ouve, por exemplo, uma história dessa que o Chico ou a espiritualidade nos traz, e a gente fala, puxa, então é assim, então é isso. O epilético, então, ele tem a crise por conta exatamente do que aconteceu com o Marcelo. Não. É uma das formas de apresentação de um processo, né, de uma crise epilética. Então, a gente não pode generalizar. Para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados. Quer dizer, ele está explicando aqui com relação ao que se conhece ou como se fala no termo da psicologia. Esse desequilíbrio perispiritual assinala-se, todavia, por gradação demasiado complexa. Então, para que a gente também entenda que a gente, ou quem tiver interesse cada vez mais de se aprofundar nesse conhecimento, tem muita coisa ainda para avançar, tem muita coisa para entender. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados não se aplica exclusivamente a ele.
porque nós sabemos, nós também temos reflexos condicionados com uma série de elementos que nós vivemos na nossa vida, tanto positivos quanto negativos. Então, uma pessoa que sempre nos faz o bem, por exemplo, a gente vê aquela pessoa, a gente sente ânimo, a gente já sente felicidade, às vezes muda até o padrão vibratório nosso, porque a gente está condicionado a saber que a presença daquela pessoa vai nos trazer auxílio, vai nos trazer coisa boa. Ao passo que experiências negativas com determinadas pessoas também nos cria um instinto de defesa, que a gente é natural, é sobrevivência, mas ao mesmo tempo a gente também tem que entender que aquela pessoa também está passando pelo aprendizado, por um processo de aprendizado e crescimento. E por isso, e o mal nunca vai ser, né, a forma de conseguir o bem. Mas nós temos reflexos condicionados com determinadas pessoas, porque nós sofremos muito na mão daquela pessoa, porque nós tivemos experiências negativas na mão daquela pessoa, e isso faz com que a gente tenha receio de viver de novo daquela maneira. Mas, então, voltando àquilo que nós estamos tentando entender aqui, né? Isso não quer dizer que então nós temos que nos afastar totalmente. Nós devemos sempre tentar a moeda do bem com o mal que nos é feito para que a gente consiga reverter a situação. E existem espíritos, né, existem situações que podem estar mais endurecidas e que exige, às vezes, não o desejar o mal, mas em alguns momentos a necessidade de uma separação por conta de situações que podem causar males maiores para a nossa vida ou para aquela própria pessoa, por ainda não estar totalmente entrosado. Mas isso não vale somente para relacionamento com pessoas, né? O relacionamento com nós mesmos, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições. Então, quando a gente se depara com determinadas situações que a gente sabe que nós vamos reagir mal, nós também temos que refletir. Se nós não estamos nos condicionando e fugindo negativamente de uma solução, de algo que eu preciso aprender, entender e lidar diferente. Temos milhões. Oi, Adriana. O condicionamento vem pelo aprendizado de um estímulo que, quando ele é emparelhado com um outro estímulo neutro, e aí você tirando, no caso do Pavlov, né? Ele apresentava para os cachorros comida na presença de uma campainha. Tá. Depois ele tirou a comida e só apresentava a campainha. E percebeu que os cachorros ainda assim salivavam. Porque Entendi. Eles entendiam que iriam receber comida, né? Pelo som. Comida junto com a campainha. Então, Sim. bastava a campainha, ele já imaginava que vinha comida. Sim. No caso aí, eu entendo que está querendo dizer que não precisa a pessoa que nos fez mal estar fazendo mal para a gente se sentir mal novamente. Exatamente. Oi, cortou a agora. Dela que desperta um sentimento negativo. Ela não precisa mais estar fazendo o mal. Entendi. Com a situação, Entendi perfeitamente. Mesmo, alguma situação. Eu acho que está dessa forma sendo colocado aí. Entendi. Perfeitamente. Que é exatamente o que aconteceu com o Marcelo. A presença daquele. É que aqueles dois espíritos que estavam se aproximando, eles ainda eram espíritos mais trevosos, e é claro que também mostrou, né, pela descrição do Calderaro, que eles também estavam num processo de melhora. Mas a simples presença deles ali, mesmo que eles não tivessem ido para prejudicar, pelo que você está falando, então o Marcelo ele foge. É exatamente isso. Ele tem medo que aquela pessoa vá prejudicar de novo, e às vezes a pessoa já não tem mais a mesma intenção, né? Pode estar melhorando, pode estar em condição diferente. E aí, obrigado, viu, Adriana? Ó, temos milhões de pessoas irracíveis que, pelo hábito de se encolerizarem facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina.
Então aqui está falando, não é aquilo que eu falei, não está falando com especificamente com relação a uma determinada pessoa, mas está falando com uma imperfeição pessoal minha. Então, se eu tenho o hábito de ficar com raiva, com facilidade e encolerizar por situações diferentes, eu também vicio o meu centro nervoso pelo excesso dessa mente que eu não estou procurando disciplinar. Eu não preciso perder a paciência para qualquer coisa e assim, então, se isso acontece, eu não me policio nisso, eu estou viciando o centro nervoso, porque é o que o Calderaro está tentando explicar, né? Não é só no caso do Marcelo. Aí ele está extrapolando, passando para situações cotidianas do nosso convívio, né? E do nosso viver. Convertendo-se em portadores do pequeno mal. Então ainda não é um mal muito grande, mas aquilo já é o pequeno mal, o início de um processo que vai crescendo se eu não me dou conta e se eu não resolvo cuidar. Em dementes precoces, em neurastênicos de tipos diversos ou em doentes de franjas epiléticas, que andam por aí submetidos à hipoglicemia insulínica ou ao metrazol. Enquanto isso, os serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas no ramerrão da vida. Então, tem muitas coisas que a gente deixa acontecer no nosso dia a dia, né? Porque a vida nos empurra dessa maneira e nós não prestamos atenção, nós damos vazão a pequenas imperfeições do nosso espírito. Pode ser o hábito da preguiça, seja lá o que for, mas que se torne hábito e que eu não lute contra, porque a enxurrada da vida me conduz dessa maneira. Lhe seria tratamento mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial. Então, se a gente pudesse ter a atenção a esses detalhes e começar a cuidar disso, nós teríamos com mais facilidade, né, a reversão desses quadros. Ou a, a, a não chegarmos em estados em outras encarnações, por exemplo, ou no mundo espiritual, de um desequilíbrio maior. Enunciando tais verdades, não subestimamos o ministério dos psiquiatras abnegados. Então, ele está explicando esse lado espiritual, esse lado da mente que o mundo espiritual já conhece, mas não subestimando o que a psiquiatria, né, avançou já no conhecimento naquela época e hoje muito mais, né? Que consomem a existência na dedicação aos semelhantes. Nem avançamos que todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o concurso dos choques renovadores tão necessários a muita gente, como ducha para os nervos empoeirados. Então, até essa questão da terapia de choque, que era muito usada na época, também em alguns casos ele fala assim: não estamos falando que hoje em dia e em determinadas circunstâncias não sejam necessárias, mas eles estão apresentando um mundo novo de entendimento nessa questão da psicologia, né? Do mundo mental. Desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. Então, olha, essa conclusão que ele fala aqui é uma frase curtinha e que vale para todos nós, em tudo. Não só nas doenças da mente, porque a gente sabe que as doenças do corpo também são consequências, né, de desequilíbrios da mente, do pensamento, ou de condutas que a gente adota através das nossas decisões, dos nossos raciocínios, dos nossos sentimentos. Então, olha o que o Calderaro concluiu. Não estamos excluindo tudo o que a ciência já evoluiu no conhecimento. Nós estamos apenas falando
que o homem, nós, todos nós, pela nossa conduta, pelo que nós escolhemos pensar, agir, reagir, podemos vigorar a nossa alma ou lesar a nossa alma. Pensamento positivo leva à cura. Pensamento negativo leva à doença. Então, tudo o que é levado, voltado para o alto, para a solução, para a força, para o vigor, para a fé, faz com que nós possamos nos cuidar. Aliás, foi uma das coisas que o Calderaro falou também no começo da história aqui do Marcelo. Ele falou assim: por ele estar empenhado e fazendo o que tem que ser feito, ele está dando ouvido aos instrutores espirituais, ele está procurando fazer a oração e o bem, ele está sendo médico de si próprio. Então, isso falamos lá atrás, e agora ele está reafirmando isso. Todos nós, pela nossa conduta, é quem promovemos a nossa cura ou ainda a continuação da nossa doença. O caráter altruísta, que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos, estará engrandecendo os celeiros de si mesmo em plena eternidade. O homicida, esparzindo a morte e a sombra em sua cercania, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo. Então, isso é algo que muitos criminosos não entendem. Eles acham que fazendo aquilo, porque estão revoltados com alguma coisa, ou com alguma pessoa, ou com alguma situação, e prejudicam o outro, roubam, machucam, lesam. E isso não só no criminoso que a gente vê hoje em dia nos noticiários. O criminoso que às vezes somos nós, quando a gente se desentende com uma pessoa e às vezes com palavras fere a essa pessoa. A gente acha que só está ferindo a ela. E o que esse capítulo está nos mostrando é o quanto que isso reflete primeiramente em nós mesmos. Tudo o que a gente gera de mal e que atinge aos outros, nós estamos, pelo desequilíbrio que está sendo exteriorizado de nós estamos inicialmente lesando a nós mesmos. Ao topar com irmãos nossos sob o domínio das lesões perispiríticas, consequências vivas dos seus atos, exarados pela justiça universal, é indispensável para assisti-los com êxito, remontar a origem das perturbações que os molestam. Então, agora voltando à questão dos que cuidam dos doentes mentais, né? Daqueles que cuidam de uma alma que está sofrendo um distúrbio mental. É necessário que se conheça a fundo por que aquela alma chegou naquilo. O que é que fez ela chegar daquela maneira naquela encarnação? Tanto com atitudes e pensamentos que ela cultivou nesta, como o que remonta ao passado dela. E isso vai ser algo que para o futuro a medicina, né, vai a cada vez mais avançar. Nós acabamos de ver noticiários em todas as redes sociais falando que já está sendo comprovado que a mediunidade tem uma comprovação científica, tem algo que realmente está de diferente em quem é médium, e isso está sendo agora comprovado cientificamente. Isso é só o início das transformações, da abertura que vai acontecer, né? Mas é importante isso, então que se conheça, quem quer cuidar de alguém, conheça, cuide daquele fato mais momentâneo, console, trate, mas para que consiga resolver vai ter que ir lá no cerne da questão. E isto se fará não a golpes verbalísticos de psicanálise, senão socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, a fim de que logrem a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Então, olha que interessante isso, né?
fraternidade e amor. Vai ter que ser código daqueles que cuidam das almas, né? Então, faz parte daquilo que se prescreve e daquilo o que os psicólogos e psiquiatras hajam. A exemplo também da irmã Cipriana, que foi chamada, aquele caso grave. Por quê? Porque ela, muito além do conhecimento, ela tinha um coração capaz de amar além do conhecimento. E ela era a única que era possível converter aquele espírito endurecido, levar à cura, ou a um início, pelo menos, né, de uma transformação naquele quadro. Nesse instante, observando que Marcelo se reerguia, o instrutor interrompeu-se nas elucidações e convidou-o a vir ter conosco novamente. Então, o Marcelo, vocês se lembram, quando ele teve aquela crise, saiu correndo e voltou para o corpo e o Calderaro colocou ele para dormir, porque era necessário. Só que agora o Marcelo estava acordando, espiritualmente falando. Porque tanto é que o Calderaro pediu para que ele viesse de novo junto deles. O rapaz abraçou-nos, comovido. Então, disse, fitando humildemente Calderaro, fraquejei e caí. Então, o Marcelo reconhecendo que ele tinha fraquejado e tinha caído, e isso gerou nele um certo desânimo. Mas aqui nós vamos ver agora o que foi falado agora há pouco ali. Ó. O amor e a fraternidade são tudo para cuidar. Porque se você tiver conhecimento e não tiver amor, você ouve o Marcelo falar assim, fraquejei e caí. E você fala, caiu mesmo. Você não pode fazer isso. Você acaba cutucando ferida e fazendo com que aquele espírito que estava avançando se desanime ainda mais. Mas com amor a gente não faz isso. Então olha aqui, ó o Calderaro, olha a reação dele quando ele fala, reconhecendo que fraquejou e caiu. Oh, não! Exclamou o orientador, afagando-o. Não te sintas em queda. Estás ainda em tratamento. E não podemos esquecer a realidade. Teu esforço é admirável. Entretanto, há que aguardar a contribuição do tempo. Então, olhem que bonito. O Calderaro não desestimulou. Aliás, só falou assim, Marcelo, você está no processo, você não está curado. Então, é assim mesmo. E o seu esforço, a sua força de vontade é admirável e vai fazer você conseguir. Só que você precisa ter um pouco mais de paciência, porque o tempo é necessário para que haja essa conclusão dessa transformação. E aí, então, né, o Calderaro falando isso, sorriu e acentuou. Em épocas recuadas, perdeste valioso ensejo de seguir na senda progressiva, a escorregar, a resvalar. Agora é imprescindível retomar a subida cautelosamente. Então o Calderaro voltou e ainda reafirmou. Em outros tempos, sim, você descia. Agora não. Você está subindo, mas é necessário subir com cuidado. Não vá com muita sede ao pote, não vai muito confiante, porque você tem que ter noção que você tem que aprender aonde pisa. Você tem que aprender a subir com segurança. E ele termina falando, o pássaro de asas débeis. Olha isso, ele ainda não é um pássaro com asas fortalecidas para querer sair voando, como se já sempre soubesse voar em locais mais altos, né? Não pode abusar do voo. Então isso também para a gente é uma lição, porque às vezes o nosso orgulho fala que assim, então agora eu já não erro mais, e eu sou bom no que eu sei fazer, eu vou então agora fazer porque eu não tenho mais medo, não tenho mais risco, não tem mais problema. Aí o Calderaro chamou só ele a realidade. Você está subindo, continue assim, você vai conseguir, mas vai com cuidado, respeite o tempo, seja humilde para reconhecer que você está no processo de fortalecimento.
O jovem cobrou esperanças novas e, contemplando Calderaro, reconhecidamente inquiriu: acredita o meu benfeitor que deva optar pelo uso de hipnóticos? Então aí o Marcelo perguntou para o Calderaro: você acha que então eu tenho que tomar remédio? Algum tipo de remédio para poder me ajudar nessa fase difícil? E o Calderaro responde: não. Os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental, quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispirítica. Então, a ação medicamentosa que limita, que bloqueia algumas coisas, é necessário só em casos mais extremos. Nos processos como o do Marcelo, que ele está mostrando que ele tem força de vontade, não há necessidade de limitar. É necessário estimular ele nesse caminho. Em teu caso, Marcelo, para a tua consciência que já acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores. Permanecendo na zona mais alta da personalidade, então olha isso, aí o Calderaro falando, né, com relação àquela casa mental que a gente aprendeu. Se ele, ou o Marcelo, ou nós soubermos nos mantermos na zona das buscas elevadas e trazer isso para o nosso dia a dia e não ficar acessando o tempo todo os nossos hábitos infelizes, nós vamos conseguir. Vencerás os desequilíbrios dos departamentos mais baixos, competindo-te por isso mesmo, atacar a missão renovadora e sublime que te foi confiada no setor da própria iluminação e no bem do próximo. Os elementos medicamentosos podem exercer tutela despótica sobre o cosmo orgânico, sempre que a mente não se disponha a controlá-la. Então, olha isso. Para aquele que não está dando conta de controlar, aí o remédio pode ser muito útil, porque o remédio vai fazer esse controle. Mas para aquele que já está tomando as rédeas da situação, é necessário não criar uma dependência do remédio, recorrendo a fatores educativos. O rapaz osculou-lhe as mãos enternecidamente e Calderaro, ocultando a comoção, falou bem-humorado. Nada fizemos ainda por merecer o reconhecimento de qualquer criatura. Então, quando o Marcelo agradece, beija a mão do Calderaro, né? Super agradecido, o Calderaro reconhece-se, olha isso, olha a humildade do Calderaro. Nós nada fizemos para reconhecer para merecer o reconhecimento de qualquer criatura. Você, Marcelo, por mais que esteja me agradecendo, eu também ainda sou imperfeito. É como o Calderaro está agora respondendo. Olha aqui, ó, somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço. E o serviço é a maior força que nos põe de manifesto nossas próprias imperfeições. Todos temos um credor divino em Jesus, cuja infinita bondade não nos é lícito esquecer. E acariciando-lhe os cabelos, acentuou: já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal, para que te não suceda coisa pior. Assim sendo, és agora feliz. Em verdade, somos presentemente felizes, porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós, com o Cristo. Trabalhemos com Ele, por Ele e para Ele, curando nossos males para sempre. Então, olhem isso. Aí o Calderaro, quando o Marcelo agradece a ele, o Calderaro mostra, não é a ele quem tem que agradecer, é a Jesus. Quem veio e coordena tudo isso, quem nos trouxe as diretrizes seguras de onde nós temos que nos apoiar, deu todas as recomendações, né, e os exemplos, principalmente os exemplos,
E é por ele, com ele, através dele, que nós temos que caminhar e é para ele que nós temos que agradecer. Do resto, todos nós, ou todos, como os benfeitores espirituais nossos, estão todos se apoiando na mesma referência, né? No mesmo porto seguro, que é Jesus. E é então nos apoiando nele, procurando curar os nossos males, é que nós vamos conseguir chegar lá. O jovem abraçou-se a nós, qual se fora um filho, de encontro aos nossos corações. E saímos em agradável excursão de estudos, enquanto seu corpo físico repousava tranquilamente. Então, olha que interessante. O Marcelo, encarnado, né, ainda estava lá dormindo. Tudo isso aconteceu durante o sono do Marcelo. Primeiro ele saiu, estava lá feliz com o Calderaro e o André Luiz, teve o choque da presença, fugiu, né, com medo, e depois foi cuidado pelo Calderaro, perispiriticamente ficou num sono, acordou de novo, teve novos esclarecimentos e seguiu com o André Luiz e o Calderaro para continuar, né, naquilo que era necessário. E ainda o corpo físico dele estava ali dormindo. Então, tudo num período de sono daquele espírito. Tudo isso aconteceu, esse capítulo inteiro, né? Que era o capítulo, então, no santuário da alma. Então, dentro da alma de cada um de nós, né? Que é onde nós vamos encontrar nossa cura ou as nossas ainda causas de nossas doenças, é que nós encerramos hoje, então, esse capítulo. E na semana que vem nós vamos entrar no capítulo 9, que se chama Mediunidade. Certo? Mas mais algum comentário, alguma observação que vocês queiram fazer ou alguma pergunta? Está tudo bem. Eu acho que sobre isso a gente tem que realmente estudar dentro do nosso coração. Nós Para temos que ter conhecer a nós mesmos intimamente, né? Muito. exatamente, porque nós nunca sabemos uma atitude que você vai tomar. É, Senão você se arrepende depois. Mas nós temos que, pelo menos, estudar as atitudes que a gente tem que ter e consertando tudo da nossa alma, né? exatamente. A busca Nós não pelo autoconhecimento, né? E tá atento, né? Tá sempre fazendo como Santo Agostinho fazia, né? Falavam. Ele toda noite repassava o dia dele, o que que ele fez de bom e o que que ele fez que ele não queria continuar fazendo no dia seguinte. E aquilo era uma forma dele fazer um balanço, se conhecer e ao mesmo tempo poder identificar onde ele tinha que trabalhar melhor, né? Para ir se aperfeiçoando cada vez mais. Nós temos que ter a nossa obrigação, acordar de manhã e ver atitudes que você vai tomar. Para ver como é que você vai se comportamento. E a lição eu acho que nos ensina muito com relação a isso, né? Às vezes a gente pode pensar, mãe, raciocinar, colocar isso, mas no dia a dia, na hora que a gente é exposto a algumas situações, aí vem os reflexos condicionados, né? Que a gente muitas vezes adquire, são hábitos. E é interessante isso, porque no capítulo que ele fala da casa mental, o que ele fala que é o porão? São os hábitos consolidados. E são hábitos que às vezes são bons e às vezes são ruins. Então, que a gente consiga identificar o que virou hábito, se é bom, vamos manter, ou vamos cuidar de purificar cada vez mais. Agora, se é hábito ruim, às vezes eu faço sem pensar e nem percebo. Então, por isso a autoanálise é importante. Mas que a gente comece a identificar isso lá no porão, buscar através da casa mais elevada, lá na oração e na busca pelo auxílio da espiritualidade e pelo esforço do dia a dia, a gente converter em novos hábitos aquilo que é a meta, né? Que é algo que a gente almeja,
que a gente gostaria de conseguir melhorar dentro de cada um de nós mesmos. Eu acho que é isso, né? Principalmente o que a gente tem aprendido com essas lições e esse livro, né? Do mundo, no mundo maior. Mais algo? Tranquilo? Então, maravilha. Então, agradecemos mais uma vez a Deus aqui pela oportunidade, ao amparo dos espíritos amigos, né? Jesus, que é o nosso guia. E uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Semana que vem, começamos o capítulo 9. Tá bom? Combinado. Boa Boa semana. semana. Tchau, tchau. Tchau.